Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre volume, né? Cálculo de volumes. Calcular o volume de sólidos. Bom, a ideia, isso é uma aplicação, né, das integrais. Quando a gente apresentou o conceito de integral definida, a gente apresentou como motivação o problema de calcular uma área, né, de uma região que tinha uma região embaixo de uma curva, por exemplo, né? Então, o que a gente fez lá foi, bom, na hora de calcular aquela área, a gente falava, bom, eu não sei calcular porque essas curvas que limitam a região, né, são curvas, não é um polígono, né? Então, eu falei, olha, mas a gente sabe, por exemplo, calcular a área de retângulos, né? Então, a gente fez uma aproximação da área que a gente queria usando soma de áreas de retângulos, não era isso? Então, a gente falava, a gente pode fazer essa aproximação cada vez melhor, refinando essas partições que a gente faz, né? Uma espécie de método da exaustão, né? E aí a gente foi lá, então vamos definir a integral, a área, como sendo o número que surge no processo de limite lá, né? No processo de limite. Mesma coisa aqui com volume, eu vou querer calcular um volume de um certo sólido, um pouco complicado, e aí o que eu vou fazer? Olha, difícil, esse problema é difícil. O que eu sei calcular volume? Bom, sei calcular volume de cilindros. Ou seja, se você tiver uma região, né? Volume de cilindros, né? Esse é o que a gente sabe fazer tranquilamente, né? Então, a partir dessa informação, então, digamos que você tem uma regiãozinha aqui, e você simplesmente toma um cilindro que tem essa base, né? Ou seja, cada seção que você pega aqui, se você cortar, todas as seções são iguais, né? Então, vamos dizer que essa região, essa base, a área dela é A. Então, você tem uma seção, né, igual em todos. Deixa eu pontilhar para ficar mais fidedigno aqui. Então, você tem a região se repetindo em cada seção, né, um cilindro. Se você quiser calcular o volume disso, aí é fácil. Digamos que isso aqui, essa espessura aqui vale H. Então, o volume nesse caso é simplesmente a área A vezes o H, né? Então, a ideia é, como é que eu posso calcular o volume de sólidos mais complicados a partir do volume de cilindros, né? Eu vou fazer aqui umas figuras. Olha, vou pedir que vocês relevem a minha falta de habilidade artística, tá legal? Sejam compreensivos. Eu não gosto que as pessoas riam dos meus desenhos, tá? Então, vamos lá. Digamos que você tem um sólido, vamos pegar como se fosse um amendoim aqui. Então, você tem um sólido, vamos colocar um eixo. Como se você pegasse um eixo, pegasse uma seção ortogonal a esse eixo, passando por um certo ponto X, tá? Aí você olha para cá, você teria uma certa seção. Teria uma certa seção dessa batata, desse amendoim, pensa no que você quiser, desse sólido aí, tá? Se você vier com esse plano e puxando ele para a esquerda, em algum momento ele vai tocar aqui, por uma última vez, né? Digamos que você chegue aqui, olha, no ar. É a mesma coisa, se você for andando com esse plano até o B, em algum momento você deixa de encostar nele, né? Vou pegar esse último ponto como sendo B. Então, esse sólido não é, de fato, um cilindro. Se você vai andando com esse plano aqui, o que aparece aqui, a área vai mudando, certo? A fatia vai mudando. A forma da fatia, portanto, a área. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, suponha que para cada X que eu fixo aqui no eixo, quando eu tomo o plano ortogonal ao eixo passando por X, vamos supor que eu tenho uma fatia fina, uma seção, né? Uma seção normal aqui, uma seção ortogonal, que eu sei calcular a área. Vamos chamar a área dela de razão de X. Então, vamos escrever, olha, para cada X,
entre A e B. Então, aqui no caso, né, o intervalo que me importa é isso aqui. Não adianta eu ir mais para a esquerda nem mais para a direita, né? Como se eu projetasse no eixo esse sólido. Então, para cada x, podemos considerar, denotemos por razão de x a área da seção obtida como interseção, né? Obtida pela interseção do sólido, chamar esse sólido de, sei lá, de S, do sólido S, com o plano ortogonal ao eixo, passando por X. Ao eixo, passando por X. Então, eu tenho aí uma função, né? Então, na verdade, eu tenho uma função, razão de x, tá? Uma função que dá para cada x nesse intervalo AB a área da seção associada. Beleza. Então, como é que eu faço para calcular o volume nesse caso? Olha qual é a ideia, né? Vou fazer mais 2 desenhos aqui. Então, imagina que você tem um sólido, tem lá um intervalo AB. Vou desenhar ele até mais complicado. Uma batatinha aí, um pão, um baguete, qualquer coisa desse tipo, né? E aí você pode falar o seguinte, olha, você pode pegar esse intervalo AB, você pode dividir ele em pedaços, né? Fazer uma partição regular do intervalo AB. O que é a partição regular do intervalo AB mesmo? Dividir em pedacinhos iguais, né? Fazer aí o ΔX como sendo o comprimento dividido por N, por exemplo. Você vai dividir lá em pedaços. Em cada pedaço, se você vier em cada ponto e tomar a seção, cada pontinho você passar, assim, cada pontinho da partição, você passar lá o plano, tomar a seção ortogonal, você vai dividir, na verdade, o teu sólido em vários pedaços, né? Então, você dividiu aqui o pãozinho, o baguete, o amendoim, em vários pedacinhos. Então, a ideia é a seguinte, olha, esses pedacinhos, nenhum deles é um cilindro, certo? Nenhum deles é um cilindro. As seções são totalmente doidas aí, não sei o que são seções, né? Mas o que eu posso fazer? Eu poderia tentar aproximar o volume de cilindros. Então, o que é a ideia? Vamos fixar um desses intervalinhos. Vamos fixar um intervalinho desse, por exemplo, esse aqui do meio, só para fixar as ideias. Então, vamos fixar esse intervalo. Então, eu queria aproximar, para começar a conversa, o volume do sólido associado a esse pedacinho. Como é que eu faço para aproximar o volume desse pedacinho aqui do pão? Então, a ideia é a seguinte, olha, você tem lá o teu intervalo AB. Vamos fixar esse intervalinho aqui só. Vamos pensar que esse intervalinho é um intervalinho xi menos um xi. Então, para cada intervalinho, para cada subintervalo, né, da forma xi menos um xi, podemos aproximar a parte do sólido associada a esse intervalo, o pedaço do sólido associado a esse intervalo, por um cilindro. Como fazer isso, né? Você fala assim, olha, você pode vir aqui nesse intervalo
Escolhe um ponto amostral aí dentro. Pega um x estrela. Então, estou dentro do intervalinho x menos 1, x. Aí eu fixei ali um pontinho x estrela. Nesse ponto x estrela, você toma uma seção. Você fala, olha, peguei uma seção aqui dentro. Tá? Vou desenhar essa seção aqui. Então, para essa seção, então essa é a seção que eu desenhei aqui, estou repetindo só, simplesmente do lado de cá. Aí eu falo, olha, eu poderia tomar um cilindro que tem essa seção como base. E qual a espessura desse cilindro? Teria essa espessura aqui, ó. Então, eu pegaria essa seção que eu obtive no ponto amostral e faria um cilindrinho. Certo? Lembrando que essa seção que eu tomei foi a seção associada ao ponto x estrela, né? Então, o que eu estou dizendo é, o volume associado a esse pedacinho do pão, da batata, né? Sólido, esse volume dessa fatia aqui, associado a esse intervalo, eu vou aproximar, vamos chamar ele desse volume de VI, vamos aproximar ele pelo volume desse cilindrinho. Como é que é o volume desse cilindrinho? Vai ser a área dessa fatia, mas a área dessa fatia, por definição, é a função A calculada nesse ponto x estrela, certo? Vezes a espessura. Mas a espessura quem é? Esse tamanho aqui, ó, é justamente o ΔX. Correto? Logo, podemos aproximar o volume do sólido, o volume de S, né? Se eu quiser aproximar o volume do sólido inteiro, eu vou fazer a soma de cada intervalinho, né? Ou seja, eu vou aproximar esse pedaço, aproximar todos, usando isso, e depois somar, né? Então, o volume V poderia ser aproximado, o volume de S poderia ser aproximado pelo somatório. Eu ia fazer a mesma coisa em cada um dos subintervalinhos e somar. Tá? Então, repare, isso é uma soma de Riemann, não é? É a soma de Riemann associada à função A. Certo? Repara que é uma soma de volumes, né? Não é uma soma aqui de áreas de retângulo, é uma soma de volumes. Certo? Isso é uma área vezes a espessura. Então, se eu quiser o valor exato para o volume, o que eu faço, pessoal? Se eu quisesse definir qual seria o valor exato, o que eu faria? Você fala assim, olha, quanto maior o n, melhor vai ficar a tua aproximação. Então, se a função A, por exemplo, se a função azão for contínua, se você mandar o n para mais infinito, se você afinar essa partição, isso vai convergir para um número, que é justamente a integral, certo? Definimos, então, o volume. O valor do volume, o volume de S, fazendo o n tender a infinito, ou seja, é um número que surge lá no processo de limite, né? Que é justamente dado pela integral, certo? Então, o volume de S, né, acaba definido como... Boto assim para dizer que eu estou definindo, né? Mas não precisa. Então, essa soma é como se essa soma virasse, né? Fazendo o limite, quando o n vai para infinito, isso vai virar integral. De onde até onde, pessoal? Do intervalinho AB que eu particionei, certo? Vai ser integral de qual função? Da função A. Nós estamos integrando a função área para chegar no volume. Lembre-se que mesmo com a notação, você pode pensar do ponto de vista dimensional, né? Você pode falar, olha, isso aqui tem dimensão de área, isso aqui tem dimensão de comprimento, certo? Então, você pode pensar que você está somando volumes infinitesimais. Era isso, quando a gente fazia a área, o que a gente tinha? A gente dava a área embaixo da curva y igual a f de x, você somava a área de retângulos
quando você passava o limite, vinha a integral. Então, você falava, olha, o f de x é a altura e o dx é como se fosse uma espessura infinitesimal. Então, você está somando somando um contínuo, né? Somando infinitos retângulos infinitesimais. Né? Por isso que a beleza da notação. Né? Aqui, o processo vem de você estar somando cilindros, certo? Onde essa é a área da base e essa é a espessura. No limite, é como se você estivesse somando volumes de cilindros infinitesimais. Bacana, né? Bacana, né? Bom, é claro que aí você fala, pô, mas será que você consegue? Né? Observação. Vou fazer algumas observações. Primeira delas, se você tivesse essa A de x, o que significa dizer que esse cara é constante? Dizer que essa função é constante? Bom, se essa função é constante, é justamente porque você tem, né, uma espécie de cilindro mesmo, né? Você tem alguma coisa, a área é sempre a mesma, é aquela história, né? Sempre que você fatia. Né? Então, qual deve ser o volume quando a área de cada fatia é a mesma? Qual deve ser o volume? Bom, vamos ver. O volume fica integral, né? Bom, da função área, mas isso é o A, que é constante, que dá exatamente A vezes B menos A, certo? Que é exatamente o que a gente espera. Seria o volume de um cilindro. É a seção. A área é a mesma em cada, né? Você imagina que o que você está tendo é justamente a mesma figura, um cilindrão, né? Não estou perguntando se é, né? Porque uma coisa é a área ser a mesma, a outra é a figura ser a mesma. Mas, enfim, se você tiver uma função constante, o volume é isso. Em particular, se você tem um cilindro, a função área é constante, você vai ter o volume como a gente imaginava mesmo. Certo? Outra observação. A gente vai trabalhar com exemplos em que é razoavelmente simples essa função, né? Essa função A de x. Né? Estudaremos exemplos em que a função, para os quais a função razão de x é bastante simples, tá? É claro que se você tiver um sólido muito louco, a coisa ia ficar complicada demais, né? Então eu só vou trabalhar com um exemplo onde a função é bastante simples, tá? Então vamos lá, vou fazer alguns exemplos. Eu já separei todos os exercícios. Como é que eu montei a aula? Eu montei um pouco de trás para frente. Eu peguei os exercícios mais difíceis. Os exercícios mais difíceis para o início, tá? Depois, na segunda metade da aula, eu vou fazer aquilo que a gente chama de volume de sólidos de revolução. Já ouviram falar? Eu acho uma parte mais tranquila. Então, a gente vai encerrar a aula nessa parte mais tranquila. Nessa parte agora, eu queria pegar uns exercícios que são um pouquinho mais delicados. Vamos pensar nesse primeiro aqui, olha. Ele pede volume de uma pirâmide de base quadrada, né? Onde o lado da base é igual a L, e que a altura da pirâmide é igual a H. Tá? A grande questão é, para que você tenha essa função A de x, ou seja, a área das seções, para que essa função seja razoavelmente simples, você tem que saber posicionar o teu eixo. Essa é a questão. Tá? Você tem que colocar o eixo numa posição que na hora que você fatia, você toma a seção, né? A área fique uma função sim, razoavelmente simples. Então, nesse exemplo, essa é a parte difícil, na verdade. Nesse exemplo, como você colocaria o eixo com relação à posição do sólido, né? Essa é a questão. Você tem um sólido, tudo bem, a pirâmide de base quadrada, mas por onde você passaria o teu eixo? Se você botar o eixo em qualquer lugar, na hora que você for fatiar, né, você vai ver que a função fica bem mais complicada. Então, você tem que, de alguma forma, ter uma boa escolha na hora de posicionar o teu eixo, certo?
E o eixo paralelo à altura é uma boa. Pirâmide em pé, o eixo paralelo à altura. Se ela está em pé ou deitada, estou mais preocupado é com a posição do eixo. Por onde passa o eixo? A gente já falou, olha, bota o eixo paralelo à altura. Eu acho isso uma boa sacada. Eu vou escolher então o seguinte, olha. Eu vou escolher o eixo. Na verdade, passando pelo alto da pirâmide e pelo centro da base do quadrado. Tá? Portanto, paralela à altura, como vocês estão colocando aí. Vou fazer assim, olha. Vou botar um quadrado aqui. Digamos que ela passe aqui no centro do quadrado, tá? Eu vou botar o eixo passando pela altura também. Então, vai ter uma coisa assim, né? E aqui... assim, tá? Então, repara. Eu posso botar... chamar esse ponto aqui como sendo zero. Como a altura é h, esse valor aqui seria o hzinho no eixo, certo? Seria o hzinho. O lado é L, né? Eu já coloquei aí. Tá legal? Por que essa escolha parece razoável? Se você quiser tomar uma seção, né, ortogonal a esse eixo, qual é a figura que vai aparecer, pessoal? Vocês já estão vislumbrando aí? Olha, eu vou pedir que vocês têm que deixar a capacidade geométrica de vocês ativa nessa aula, tá? Apesar dos meus desenhos, você não tem a dificuldade extra. Então, digamos que para um x, eu vou fixar um x aqui e vou passar uma seção justamente por esse ponto, né? Então, vou passar um plano aí ortogonal ao eixo. O que vocês acham que vai? Um quadrado? Exatamente, vai dar um quadrado, cara. Você repara, aqui em cima vai ficar uma coisa assim, né? Paralela ali. Aí aqui vai descer. Uma coisa mais ou menos assim, né? Concorda? Aí você fala, olha, esses quadrados, tudo bem. Tudo dá sempre quadrado, tudo bem. Mas o lado desses quadrados muda, né? Quando você estiver vindo para cá, o quadrado está ficando pequenininho. Quando você estiver chegando aqui, o quadrado já está no quadradão de base L, né? Então tem uma conta a fazer ainda, né? Mas o que a gente pode dizer é, para cada x, no intervalo 0 e h, claro, no 0, olha, o quadrado degenerado, né? E aí vai ter um ponto só, tá? Mas não importa. Vamos ver o que aparece. Vou botar no intervalo 0h a seção passando por x, que passa por x, é um quadrado. Então, para eu poder descrever a área de cada seção, eu vou ter que descrever o lado desse quadrado, né? Então, o lado desse quadrado, ó, vou chamar de L. Como ele muda em cada ponto, eu vou chamar o lado de L de x. Tá legal? Ele muda em cada ponto. Então, a pergunta é, como eu descubro? Como eu descubro? Você percebe o seguinte, olha, se você fizer uma visão frontal, ou seja, você poderia pegar o seguinte, passando nessa origem, você poderia traçar um eixo vertical, ou seja, paralelo a esses caras aqui, né? Passando pela origem. E aí você pode pensar, pensa então esse plano, esse eixo como sendo o eixo x, esse como sendo o eixo y. Se você pegar o plano xy e fizer uma interseção aí, o que vai aparecer? Qual é a figura que vai aparecer, pessoal? Se eu fizer a interseção do sólido com o plano XY. Qual é a figura que vai aparecer? Tipo uma visão frontal dessa pirâmide, né? Se você olhasse isso de frente. Tem certeza que é trapézio? É um triângulo, olha.
Pensa no plano aqui, olha. Ele vai fazer um corte aqui assim, ó. Vai descer e depois vai dar um triângulo, né? Então, se você pensar no plano aí, no plano XY, né? A interseção da pirâmide com esse plano XY, vou chamar assim mesmo, plano XY, é dada por... Como é que fica? Então, se eu desenhar só a interseção, se eu desenhar o plano XY aqui, né? Que ainda tem uma dimensão a mais, né? Então, se eu desenhar só aqui, vou ver um triângulo, ver se você concorda. Todo mundo concorda? Então, esse ladão aqui vale Lzão. Exatamente, estou cortando ele. Estou falando, esse cara é L, certo? Esse cara aqui é H. Esse tamanho, esse ponto aqui é justamente o Hzinho, né? Então, esse tamanho é H. Aí você fala assim, olha, então você fixou um X entre o 0 e o H, pegou um Xzinho, está querendo pensar no lado desse quadrado, né? Aí eu digo para você, olha, o lado desse quadrado, vê se você concorda. O lado desse quadrado é esse tamanho aqui, olha. Vocês concordam? Digam aí, por favor. Tranquilo, né? Certo? Aí eu falo, então é fácil. Se esse cara é o Hzinho, a altura é Hzinho e o ladão é L. Então, para descobrir quanto é que vale o L de X é esse tamanho aqui. Você pode usar semelhança, né? Por semelhança. Então, você tem que o L grande está para o Lzinho, assim como Hzinho está para a altura do pequeno, mas a altura do pequeno é justamente X. Concordam? Lado grande está para o lado pequeno, assim como a altura do grande está para a altura do pequeno. Então, daqui você tira que o Lx vai dar Lzão sobre Hzinho vezes X. Certo? Portanto, a área de cada seção é fácil de descrever. Logo, a área da seção. A área da seção associada a X, né, que passa por X, está associada a X, ou da seção em X, dada por... Então, tá aí, vai aparecer a função, olha. A área é o Lx ao quadrado, certo? É o lado do quadrado ao quadrado. Certo? Então, isso vai ficar essa constante ao quadrado vezes x2. Todo mundo entendeu? Então, tá aí, olha, a função área, nesse caso, ficou bem simples, né? Portanto, a gente pode calcular o volume. Logo, o volume o volume seria a integral. De onde até onde? Onde é que vão ter as fatias? Você fala, olha, eu vou integrar do 0 até o Hzinho. Certo? As seções vão vir do 0 até o Hzinho. Tá? E vou integrar a função a de x, que é esse cara, né? Como é que fica isso? Olha, isso é uma constante, pode ir para fora. Então, vai ficar L2, H2, integral de 0 a Hzinho, x2 dx. Bom, essa aqui é a primitiva disso, é muito fácil, né? Primitiva disso aqui é x3 sobre 3. Então, vai ficar x3 sobre 3 no Hzinho de 0. Teorema fundamental do cálculo, certo? Então, ó, isso aqui em H dá H3 sobre 3. E no 0 dá 0, certo?
Então, na verdade, vai ficar isso vezes H3 sobre 3. E aí você vai cortar aqui, vai sobrar 1/3. Vai sobrar um H em cima, né? Dá 1/3 de LH, L ao quadrado vezes H. Gostaram? 1/3 da área da base vezes a altura. Gostaram? Maneiro, né? Deixa eu passar para pegar o próximo. Vou pegar um exemplo também complicadinho aqui que eu peguei lá no livro. Esse aqui é para você obter o volume de uma cunha. Assim, você tem um cilindro qualquer, você vai fazer 2 cortes. Tum, tum. 2 cortes. Vamos lá, vamos ler. Você teria uma cunha obtida através de você cortar um cilindro circular reto de raio 4 unidades de comprimento, por 2 planos, sendo o primeiro deles ortogonal ao eixo e o segundo intersectando o primeiro com um ângulo de 30 graus ao longo do diâmetro. Deixa eu fazer uma figura aqui. Então, você vai ter um cilindrão, raio 4. Vou fazer até maior. Ah, tá bom. Então, você tem um cilindrão, vai cortar por 2 planos. O primeiro plano é um plano ortogonal. Então, vamos supor que o primeiro plano é esse. Eu cortei aqui, pum, fiz um corte. Tá? E o segundo plano vai ser enviesado. Vai vir assim. Vai cortar enviesado. Então, ele vai passar pelo diâmetro, ó, e vai fazer com o plano daqui do meio um ângulo de 30 graus. Então, vai cortar assim. Ó. Vai cortar aqui o cilindro, vai formar um objeto assim. Uma cunha. Deu para entender, pessoal? Digam aí, por favor. É. Deu para entender, né? Bom, como é que eu calculo o volume disso? Novamente, pessoal, aqui o mais importante é a gente saber onde a gente vai, qual vai ser onde vai estar o eixo, ou seja, né? Onde vai estar o intervalo em que eu vou integrar, ou seja, eu preciso tomar as seções ortogonais desse eixo, de modo que a área das seções fique razoavelmente tranquila de descrever, né? Pergunta é, por onde você colocaria esse eixo? Este que é o ponto. Tem algum lugar aí que você julgue que ficaria fácil de... Eu diria o seguinte, olha, eu colocaria o eixo em cima aqui, ó, aqui mesmo, passando pelo centro, sobre esse diâmetro. Colocaria o eixo aí. Por quê? Olha, eu integrar daqui até aqui, as fatias que eu ia tomar, né, seriam ortogonais a esse eixo, vindo daqui até aqui. A pergunta é, o que aparece na seção, se eu pegar um xizinho aqui, por exemplo, vou pegar um x aqui, o que aparece na seção? Parece uma coisa assim, vê se vocês concordam. Você vai andar reto, aí, aqui você vai andar por cima do cilindro, e depois você vai vir reto aqui. Ficou meio tortinho, mas eu espero que vocês tenham entendido. A seção é um triângulo, cara. Quando você pega um plano ortogonal a esse eixo, aí a interseção vai dar, aqui vai dar reto, vai bater no círculo, quando subir vai estar subindo sobre o cilindro, e aqui está vindo sobre o outro plano inclinado. Todo mundo concorda que dá um triângulo? A seção em um x qualquer, qual é o intervalo? Olha, vai vir daqui, se eu chamar a origem desse cara de 0, eu vou pegar esse cara que é menos 4 e esse cara que é 4. Então, se eu pegar um x entre menos 4 e 4, claro que nas extremidades a figura se degenera, né? Mas a seção para um x qualquer aí no meio é dada por um triângulo retângulo, né? Vai ser um triângulo retângulo.
que a gente conhece desse? Por que ele é retângulo? Esse ângulo aqui é reto, né? Porque o cilindro é um cilindro circular reto. Então, o que eu preciso? Ter a base desse triângulo, vai depender do x, claro. Repare que o triângulo vai mudando conforme você vai passeando com a seção, né? Você precisa da altura. Mas o que mais você conhece desse triângulo? Pela maneira como a gente obteve a cunha. Tem um ângulo desse triângulo, além desse ângulo reto, que você conhece, né? Esse plano aqui, olha, ele diz que esse plano forma com esse plano horizontal um ângulo de 30 graus, certo? Que é a inclinaçãozinha dessa cunha. Então, esse ângulo aqui você conhece, é 30 graus. Certo? Então, na verdade, se eu descobrir uma dessas medidas aqui, o jogo está ganho, tá, pessoal? Por quê? Porque aí eu posso usar aqui o ângulo que eu conheço. Então, repara só, olha, nesse triângulo, eu vou dizer para você, o valor de B, que é esse tamanho, é fácil de saber quem é. É fácil de saber quem é. Quer ver? Olha, pega esse disco que está aqui embaixo, né? Então, eu tenho um eixo, eu tomei o eixo passando pelo centro, e eu tenho o disco aqui na base, certo? Esse disco aqui é um disco de raio 4. Certo? É um disco de raio 4. Então, olha, repara. Se eu passar mais um eixo aqui, deixa eu colocar um eixo ortogonal a esse, só para a gente imaginar que eu passei um eixo Y por aqui, tá? Esse eixo aqui é o eixo X, tá? Digamos que eu passei um outro eixo aqui. Nesse caso, olha, veja bem, vê se você concorda. O triângulo, essa base do triângulo aqui, esse tamanho aqui, olha, esse Bzinho, é dado da seguinte maneira. Se você fixou o X aqui, o Bzinho é esse tamanho. Você concorda? Ou seja, é o que vem do X que você pegou até bater no círculo. Todo mundo comigo? É dado por esse tamanho. E como é que eu calculo esse tamanho? Em função de X, né? Lembre-se, eu quero em função de X. Você fala, olha, esse tamanho é esse cara aqui, né? Então, você sabe que esse ponto, a equação desse círculo é x2 mais y2 igual a 16, porque o raio é 4, né? Então, se você escreve o y em função de x, né, você está num ponto no círculo. Você quer a coordenada y dele. Se você escreve o y em função de x, você vai obter essa curva aqui em cima, é o y igual a raiz de 16 menos x2. Peguei só a parte positiva, que é a parte de cima, né? E desprezei a parte de baixo, certo? Então, para esse x, a altura é justamente dada por esse cara. Então, temos aqui o Bzinho, a base, que depende de x, é claro, né? A base do triângulo depende do x, é dado justamente por esse tamanho, que é raiz de 16 menos x2. Pergunta, quem é a altura, então? Eu já não tenho esse ângulo? Então, por exemplo, eu sei que a tangente de 30 dá h sobre b. Quem é a tangente de 30, pessoal? Qual é a tangente de 30 aí? 1 sobre raiz de 3, ou seja, pode ser raiz de 3 sobre 3, né? Então, você tem o valor do b de x, já está escrito aqui em função do x, e você sabe que tangente de 30, que é o raiz de 3 sobre 3, vai ser h sobre b. Claro que o h depende de x também, né? Tanto o h quanto o b dependem de x. Então, repara, se você quiser o h, tá mole, né? h de x. h de x é simplesmente pegar o b de x e multiplicar por raiz de 3 sobre 3. Eu já tenho o b de x aqui. Então, beleza, você tem as dimensões do triângulo. Então, você sabe calcular a área de cada uma das seções. Logo, a área da seção em x é dada por... Vamos lá, como é que fica a função a de x? Se a seção é um triângulo, é base vezes altura sobre 2, né? Então, vai dar, escrever base vezes altura
sobre 2. Portanto, vai ficar isso vezes isso. Então, vai dar simplesmente raiz de 3 sobre 6. Quando multiplica isso por esse, some a raiz, né? Fica 16 menos x ao quadrado. Todo mundo acompanhou? Diga aí, por favor. Tranquilo, né? Então, o volume da cunha... Logo, o volume da cunha, vou chamar de V, vai ser integral. Vamos ver de onde até onde a gente vai integrar. Vamos lá. Eu vou integrar daqui até aqui. É de menos R, que é menos 4, né? Que é o raio, até 4. Todo mundo concorda? Vou integrar a função a de x. Então, vou integrar essa função aí, que é a raiz de 3 sobre 6. Multiplica 16 menos x2. Isso aqui é uma conta fácil e eu vou deixar como exercício. Tranquilo, né? Vamos andar, tem mais exemplos. Próximo exemplo, eu peguei lá um exercício clássico. Eu peguei lá no nosso livro mesmo, no livro texto, que é o livro do Sturt, né? Botei até um número se você quiser. Vamos ler junto? Quero que você primeiro entenda o que ele pede, depois vou ver se você consegue visualizar, que é mais difícil. Então, por isso eu digo, quem não conseguir visualizar, bom, pode tentar fazer isso via algum software. E lá no livro tem uma figura. Então, se você quiser, você pode ir lá no livro e tentar olhar para a figura. Vamos ler juntos aqui. Ele quer o volume comum de 2 cilindros circulares de mesmo raio, chamou o raio de R, sendo que os eixos desses cilindros se intersecam em um ângulo reto. Vou botar em singular aqui, né? Em um ângulo reto, tá? Então, você tem os eixos cruzados. Então, você tem um cano aqui e um outro aqui. Dá para entender qual é o volume? Deu para entender o que ele pediu, por enquanto, né? Você pega aqui 2 cilindros, pensa que os eixos deles se cruzaram. Então, está um vindo por aqui e o outro vindo por aqui. Aí tem um sólido, tem um sólido ali que é o comum aos 2 canos. Deu para entender o que ele pediu? Uma coisa vocês conseguem visualizar isso, mas talvez não seja tão fácil, né? Então, se quem não estiver conseguindo visualizar, eu vou pedir para ver lá no livro, tá? Mas o que acontece? Depois vocês vejam, né? O que acontece? Novamente, a dificuldade é você tentar entender como você vai posicionar os eixos, né? Para você poder fatiar. E a função área, a área da seção, né? Ficar simples. Então, eu vou fazer esse. Bom, isso aqui gera algumas dúvidas, alguns vão ficar com dúvidas, mas como eu vou colocar o vídeo lá, você vai poder refletir um pouco a respeito. Vê se você consegue acompanhar pelo menos a figura que eu vou fazer. Eu vou colocar 3 eixos aí. Começar do ponto de vista espacial mesmo, né? Vou botar 3 eixos ortogonais, tá? Repare, quando você põe 2 eixos ortogonais, esses eixos dividem um plano em 4 quadrantes, não é isso? Quando você põe 3 eixos no espaço, você pode pensar que também você dividiu o espaço em 8 octantes. Todo mundo entende isso? Primeiro octante, segundo você tem 4 octantes em cima e 4 embaixo, né? Todo mundo entende, né? Então, estou olhando, eu vou olhar só o que está acontecendo no primeiro octante. É o octante onde todas as coordenadas são positivas, né? Então, vamos tentar fazer só um pedaço desse sólido, porque ele tem uma certa simetria. Depois você fala, olha, eu vou calcular o volume só da parte que está no primeiro octante, mas, na verdade, como é simétrico, são 8 pedaços desses, um para cada octante. Então, perceba, vou desenhar, eu vou fazer um cilindro, esse eixo aqui como sendo o eixo de um dos cilindros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui só um quarto de círculo, tá? Claro que teria mais 3 quartos do círculo. Desenhei só um quarto dele, e aí o cilindro está correndo, o cano está correndo assim, olha. Tá legal?
Então, é claro que isso aqui é só 1/4 do cano, certo? Então, o que acontece? O outro cano, olha, eu vou pegar assim. Paralelo a esse eixo, é o cano azul. Tá legal? Eles vão acabar se interceptando numa curva assim, olha. Vou apagar agora esses prolongamentos. Eu acho que eles atrapalham mais do que ajudam. Me digam aí se vocês entenderam um pouco essa peça aí. Então, você tinha um cano vermelho que está ao longo deste eixo. O centro do cilindro é esse eixo. E um cilindro azul, cujo centro é esse eixo. Todo mundo acompanhou mais ou menos? Então, o que eu estou falando é... Eu peguei esse pedacinho, mas se eu multiplicar por 8, eu vou ter o volume do que eu quero. Certo? Deu para entender, então, né? Então, brincadeira é como é que eu fatio esse negócio? Aí você tem que ter... O desenho já está me dizendo o que é para você fazer. Percebe o seguinte, olha. Se você pegar um X nesse eixo, então esse eixo vai ser o eixo que eu vou integrar. Se você pegar um X aqui, olha, o que acontece se você fatiar aqui o sólido, tá? Vê se você concorda comigo. Aqui embaixo você vai ter uma linha reta nesse plano, certo? A interseção do plano com esse cilindro azul, vai ficar assim, ó. Vai ficar retinho também. A interseção do plano com o cilindro vermelho, deixa eu melhorar um pouquinho aqui para ficar mais coerente, senão o desenho vai me atrapalhar. Quando você vê a interseção do plano com o cilindro vermelho, também vai dar retinho aqui. Ainda não está bom. E quando você vir com um cara aqui embaixo, ele vai bater reto assim. O que eu estou dizendo é, a seção é um quadrado. Para começar, um retângulo. Você vai ver que em cima de cada pedaço, em cima do cilindro, a interseção vai dar reta. Aí aqui em cima desse outro cilindro também dá reta. Aqui embaixo dá reta e aqui do lado também dá reta. Tá? Pergunta é, como é que é o tamanho dessas dimensões dessa seção, né? Eu vou falar, você tem esse tamanho e esse, né? Então, a seção é dada, a princípio, por um retângulo. Mas o que eu estou te falando é, esse retângulo, na verdade, é um quadrado. Repara bem. Se você pegar esse disco vermelho, vamos desenhar o disco vermelho usando esses dois eixos aqui, tá? Vamos desenhar o círculo vermelho. Desenhando um pedacinho de círculo vermelho. Repara, essa altura aqui, você fixou o X, né? Para esse X fixado, a altura é essa, ó. É essa daqui, simplesmente bateu no círculo, tá? Por outro lado, quando você olha no círculo azul, então vamos olhar o círculo azul agora desenhando esses dois eixos. Desenhar o círculo azul, o quarto de círculo azul que está embaixo. Ele é um círculo de mesmo raio. Porra, ficou feio, mas tudo bem. Ele tem o mesmo raio. Então, aqui você tem um X também. Você tem exatamente o mesmo tamanho. Tá? Então, na verdade, você tem este tamanho aqui, que é isso, igual a esse tamanho aqui, que é isso. Diga aí se deu para concordar comigo aí. Sei que esse exemplo é mais delicado. Beleza, como é que fica a área, então? A área da seção em X é dada por... Então, a área da seção em X é um quadrado. Só precisa saber quanto é esse lado, né? Bom, aí você usa o fato de ser um disco
de raio R. Então, essa x2 mais y2 igual a R2, certo? Então, para esse x, quanto é esse tamanho? Você quer descrever aí, é um ponto que está aqui, está em cima, satisfaz essa equação. Você quer essa coordenada y, né? Então, você usa a equação, né? Você vai obter que o y é raiz de R2 menos x2. Então, você tá, para esse x, você quer escrever esse tamanho, ou seja, o y, né? A coordenada y desse ponto, em função de x. Está aqui. Então, a área é simplesmente pegar esse quadrado, esse lado do quadrado e elevar ao quadrado, né? Logo, o volume, vou botar assim, por simetria, né? Eu estou calculando só o volume de um pedacinho, que é esse pedaço do primeiro octante. Mas por simetria, o volume vai ser 8 vezes a integral. Aqui eu vou fatiar de onde? Olha, eu vou fatiar do 0 até o R. É daqui até aqui, as minhas fatias, né? Vou fatiar de 0 até o Rzinho da função área. Tá? Que eu levei ao quadrado, manter a raiz. Bom, o restante é exercício para você continuar. Legal? Bom, com esses exemplos eu fiz a primeira parte da aula, tá? Que são esses sólidos em que você tem que olhar bem, sólidos do que você precisa escolher bem a maneira como você vai fatiar, né? Eu acho essa parte mais difícil, essa primeira parte da aula. Na segunda, eu vou falar um pouco sobre volume de sólidos de revolução. O que é um sólido de revolução? O sólido de revolução é um sólido que você obtém quando você gira uma região do plano ao redor de um eixo, tá? Não vou definir isso, não. Os próprios exercícios que eu separei, eu peguei alguns do livro, os próprios exercícios vão deixar claro aí o que significa um sólido de revolução, tá? Então, deixa eu pegar aqui o próximo exercício. É o quarto, né? É o quarto exercício. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, seja R a região limitada por essas curvas, ele pede o volume do sólido que você obtém quando você gira essa região ao redor do eixo X. Então, vamos fazer figuras. Primeira coisa, vamos tentar desenhar a região, né? Então, você tem aí reta y igual a zero. Y igual a zero é o eixo X, né? É o eixo X, claro. Reta x igual a 1. E o gráfico y igual a raiz de x. Então, o gráfico y igual a raiz de x é assim, né? Bom, ali embora, né? Mas aí eu vou ter que bater aqui com a reta x igual a 1. E a reta y igual a zero, que é essa, né? Então, a região R é a região que está aqui, delimitada aqui, certo? Está aqui a minha região R. Aí ele diz o seguinte, olha, calcula o volume do sólido que você obtém quando gira a região. Tá? Quando você gira a região, tá? Você vai obter um sólido. Você não está girando só a curva, não, tá? Tu está girando a região inteira. Tá? Então, você obtém um sólido. Ao rotacionar, você vai obter uma coisa assim, tipo uma cambuquinha, né? Vai ficar uma coisa assim, né? Se você concorda. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Tranquilo, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu quero usar a mesma estratégia. Olha. Eu vou pegar um X, vou fatiar o meu sólido, né? Passar aqui uma fatia e vou ver o que eu obtenho. Pergunta é, o que é a seção quando eu faço uma revolução dessa? Qual é a figura que aparece aqui, pessoal? Quem é a seção?
É um disco, na verdade. Estão falando do círculo, mas é um disco, né? Porque, lembre-se, vai ficar sólido, tá? A seção é um... vai virar... vai ficar só o círculo. O círculo seria se eu tirasse só a casca, né? Certo? É um disco. Então, a seção em X é um disco. Temos que a seção em X é um disco. De qual raio? Essa é a pergunta. De qual raio? Isso aqui não, mas não é não. Isso aqui não é metade da esfera, não. A gente vai calcular o da esfera depois. Bom, aí você pensa assim, olha, eu gosto, na hora de pensar no raio, eu gosto sempre de voltar na figura antes de girar. Então, o que a gente fez? A gente fixou um X aqui, né? E o raio desse disco, vê se você concorda, o raio desse disco é esse tamanho. Você concorda? Então, para esse X, como é dado esse tamanho? Você concorda que, bom, se essa curva, se a curva de cima é a função y igual a raiz de x, se esse é x, esse tamanho é justamente raiz de x, concorda? Então, eu quero descrever o raio do disco em função do x. Então, é um disco de raio raiz de x. Logo, a área da seção, muito fácil, né? É π vezes esse raio ao quadrado. Portanto, quanto é que é o volume? O volume vai ser a integral. Qual vai ser o intervalo de integração? Eu vou fatiar do x igual a 0 até o x igual a 1. Lembre-se que essa reta é a reta x igual a 1, né? Então, eu vou fatiar do x igual a 0 até o 1. Quem é a área? πx. Tá? Isso é tão fácil que eu não vou fazer. Exercício. Tranquilo, né? Vamos ver um sólido de revolução interessante. Olha esse, ó. Olha esse. Volume da bola, tá? Eu ia falar esfera, mas esfera também, em geral, a gente chama só da casquinha, né? Então, da bola, que é o sólido limitado pela esfera, tá? Qual o volume da bola, né? O que a gente pode fazer? A gente pode considerar uma região R aí, por exemplo. Você pode pegar o semidisco e girar. Você vai obter a bola. Considere a região R delimitada. Né? Para pegar a parte de cima do disco, eu vou pegar simplesmente essa curva aqui, ó, y igual a raiz de R2 menos X2. Essa é a parte de cima do disco, né? Então, eu vou pegar essa região, olha, ver se você concorda. Peguei só. Né? Então, essa curva aqui é essa. É a parte de cima do disco de raio R. Essa região aqui. E a reta y igual a 0, tampando aqui. Então, está aqui a minha região R. Eu vou girar isso. Se eu girar isso, eu vou obter a bola, né? Certo? Então, vou botar aqui o eixo só para não me atrapalhar. O que acontece é, para cada seção que eu tomar aqui, se eu fixar um X, pô, esse meu eixo ficou muito ruim. Se eu fixar um X aqui, qualquer, e passar uma seção, novamente, o que vai aparecer, pessoal?
a seção vai dar um disco, certo? Novamente. Então, novamente, eu posso vir aqui, olha, para tentar entender como é que é o raio desse disco. Você fala, olha, você pegou um X que você fixou aqui, o raio desse disco é simplesmente esse tamanho, novamente, olha. Certo? Quem é esse tamanho? Para esse X, esse tamanho é dado por isso. Certo? Então, olha, a área da seção, a área da seção para qualquer X que eu pegue aí entre o menos R e o R, repara que eu vou fatiar daqui até aqui, né? Esse cara é o R, é o menos R e esse é o R. Certo? Vou fatiar direto. A área da seção é dada por, como a seção é um disco, vai ser π vezes esse raio, né? O raio desse disco ao quadrado. Então, vai ser π. O raio desse disco, para cada x, é esse tamanho. E esse tamanho é justamente esse cara aqui, certo? Vai dar π. Então, vai dar π que multiplica R2 menos X2. Todo mundo? Vocês estão conversando aí, só conversinhas paralelas, certo? Portanto, quanto é que é o volume? O volume vai ser, vou integrar de menos R até R, certo? A área. Então, a área é isso aqui, né? Então, como é que fica isso aqui? Vamos lá, vamos resolver. Isso vai dar... Vou fazer uma primitiva primeiro. O π pode vir para fora, né? Então, vai ficar aqui dentro. Então, primitiva de R2 menos X2 é R2X menos X3 sobre 3, certo? Essa é a primitiva. Eu tenho que calcular ela em R e em menos R. Todo mundo comigo? Então, quanto é que fica? Vindo aqui para cima. Vindo para cá. Vindo aqui para cima, vai ficar π. Calculando no de cima, dá R ao cubo. Vamos lá, primeiro aqui no de cima, fica R ao cubo menos R ao cubo sobre 3. Menos. Agora, calculando no de baixo, aí vai dar menos R ao cubo. E aqui vai ficar mais R ao cubo sobre 3. Certo? Repare, isso aqui dá 2R3, né? 2R3 sobre 3. E esse aqui dá menos 2R3 sobre 3. Mas como tem um menos, né? Então, esse daqui dá menos 2R3 sobre 3. Mas como tem um menos, isso dá 4 terços de R ao cubo. Já tem um π do lado de fora. Gostaram? Legal, né? Deixa eu fazer mais exemplos desses de sólidos de revolução. Só para treinar. Só para treinar um pouquinho vocês também. Vou fazer algumas variações aí. Então, vamos lá, esse número 6. Ele diz assim, olha, aqui é a única mudança que eu vou girar em torno do outro eixo. Tá? Então, vou fazer algumas variações. Tá? Quase um milagre. Bom, não sei nem o que vocês estão falando mais. A turma já perdi o controle da turma. Já. Tem aquelas aulas que os alunos ficam falando muito. Na verdade, a aula virtual foi um avanço, né? Porque os alunos podem conversar à vontade e isso não atrapalha a aula. O professor continua tranquilão, né? E quando eu olho, aí tem gente rindo, falando de um filme. Cara, o que você está vendo? Ah, tá. Ah, realmente, um milagre. Já pensou se dá errado, né? Se dá outra coisa? Então, vamos lá.
nesse 6. Uma pequena variação para a gente treinar. O que está mudando aí? Bom, uma região aí, vamos tentar desenhar. Y igual a x3. Uma coisa assim, né? Vai embora, né? Y igual a 8, então é uma reta horizontal. E x igual a 0. X igual a 0 é esse cara aqui, né? Então, vou desprezar essa parte aqui de baixo, só está atrapalhando. Então, a região é essa, certo? Essa aí é a nossa região. Aí ele pediu para determinar o volume do sólido quando você gira essa região ao redor do eixo Y. Então, vai dar outra cambuquinha aí, né? Um outro formato diferente que a gente usou a função x ao cubo. Vai ficar uma coisa assim. Certo? Então, eu girei ao redor do outro eixo, do eixo Y. Tá? Então, o que você precisa ver? Não é a mesma, não. Ela tem outro formato, porque a curva aqui não é a raiz. Naquela curva era a raiz quadrada, né? Então, aqui ela tem um shape diferente, mas a estrutura é a mesma. Como eu só estou esboçando, fica muito parecido. Bom, o que você vai fazer? Como é que você vai fatiar agora? Qual é o eixo que você vai considerar? Né? Você vai tomar seções ortogonais a um certo eixo. Mas qual dos eixos você vai tomar? O eixo Y, né? Novamente, se você pegar, então você vai fatiar assim agora, né? Assim, né? Certo? Então, se você fixar um Y aqui e cortar, vai dar um disco, certo? Vai dar um disco. E qual é a área desse disco? Bom, assim como antes, eu prefiro vir aqui em cima, pensar aqui, olha, na verdade você fixou esse Y, você está fixando esse cara aqui. O disco, vê se você concorda, o disco aparece quando você gira esse pedacinho, quando você gira esse gravetinho aqui, certo? O disco que aparece na interseção é justamente o disco que você obtém quando você gira esse palito. Concorda? Então, esse cara é o raio do disco. Então, como é que eu descubro quem é o raio do disco? Para esse Y, eu preciso descobrir esse tamanho. Então, eu preciso descobrir quem é esse cara aqui, né? Como é que eu faço? É exatamente essa função, não é y igual a x ao cubo? Certo? Então, se você quiser, você pode inverter e escrever o x como raiz cúbica de y. Certo? Então, se eu estou dizendo aqui, se eu pegar um ponto aqui, chamar de Pzão, as coordenadas dele, bom, ele está aqui em cima. Se essa coordenada é y, essa daqui vai ser a raiz cúbica de y, certo? Então, esse cara, esse tamanho, é justamente a raiz cúbica de y. Eu acabei de descobrir o raio. Deu para entender isso? Todo mundo pegou? Por que eu inverti? Agora eu estou querendo escrever o raio em função do y. Tranquilo, né? Então, se você começa a curva, você sabe que esse cara, no x correspondente, vai ser a raiz cúbica desse y. Então, a seção ortogonal, né, em x é dada por um disco. Em x não, em y agora, né? Qual é o intervalo, pessoal? As fatias vão passar do y igual a 0 até o y igual a 8, certo? Então, a seção y é dada por um disco de raiz cúbica de y, né? O y elevado a 1/3. Logo, a área da seção vai ser π vezes esse raio ao quadrado. Então, vai ficar y a 1/3, né? Vai dar π y elevado a 2/3. Certo?
e, portanto, o volume é simplesmente obtido integrando de onde até onde, pessoal? O y vamos fatiar de onde até onde? Do y igual a 0 até o y igual a 8, certo? Vamos integrar essa área. Exercício. Certo? Esse é o teorema fundamental do cálculo. Tranquilo? Então, eu só mudei aí o eixo. E aí tive que perceber ali como é que eu faço o raio nesse caso. Tá? Mais variações. Como que a gente usa essas variações para entender bem o que a gente precisa fazer? Então, você fala assim, olha, então, já entendi. Sempre que você tem um sólido de revolução, a seção ortogonal é um disco. Será que isso é verdade? Vamos ver esse exemplo. Vamos pensar nesse exemplo. Ele diz assim, olha, se chama de R a região delimitada por y igual a x e y igual a x2. Né? Então, vamos desenhar essa região aí. Bom, y igual a x é a reta, né? Y igual a parábola, y igual a x2 é a parábola. Pontos de interseção dessas coisas é muito fácil, né? Você iguala x e x2, você vai descobrir que os pontos de interseção são os pontos que têm coordenada x igual a 0 e x igual a 1. Né? Então, você tem a figura assim, ó, y igual a x, né? E a parábola y igual a x2. Então, as interseções ocorrem aqui, nesses dois pontos, certo? A região R, pessoal, é essa região aqui, ó, entre essas duas coisas. Região pequenininha. Aí ele falou assim, olha, gira esse negócio. Caramba, desenhei mal. Desenhei mal. Vou desenhar de novo. Ele pediu para girar ao redor da reta y igual a 2. Vamos fazer o desenho um pouquinho mais. A gente tem a retinha y igual a x. A parábola y igual a x2, né? Então, está aqui a minha região R. Ele quer que a gente gire em torno da reta y igual a 2. Então, aqui é o 1, né? Vou botar aqui a reta y igual a 2. Ele vai querer que a gente gire aqui, em volta dessa reta. Como é que vai ficar essa figura? Como é que vai ficar essa figura? Vamos ver se vocês concordam comigo. Não sei nem se eu deveria fazer essa figura. Não vai ficar tão bonita assim. Então, tá aqui a minha região R. Vou desenhar aqui minha retinha. Igual a 2. Vai ficar uma coisa assim, né? Vai ficar uma coisa assim, né? Sólido meio estranho aí, tá? O que eu estou chamando a atenção é quando você gira isso em volta disso, esse objeto é todo vazio, é todo oco. Se só tem sólido, é como se fosse pensa num prato, numa peça de plástico vazado, porque tem um buraco aqui, tem um buracão, ela só tem volume aqui, é como se fosse um acolchoado, né? Deu para visualizar mais ou menos como é que é a cara do negócio? Aí eu falo, bom, tudo bem, se eu não vou fatiar, vou usar o eixo X para fatiar. Para cada X, então vou fatiar do 0 até 1. Para cada X,
eu quero pensar em qual é a seção que aparece. Eu não vou nem traçar aqui o plano de interseção. Não vai ficar claro, tá? Meu desenho não está legal. Vamos pensar direto aqui, olha. Quando eu girar, vê se você concorda. Para cada x que eu fixo aqui, a seção que aparece associada a esse x vai ser aquilo que eu obtenho quando eu giro esse pedacinho, esse palitinho. Você concorda? A seção que eu vou obter quando eu passo por um x aqui é justamente a seção dada a seção obtida quando eu giro esse palito. Isso dá um disco? Quando eu girar esse palito, vai dar um disco? Não, não vai, né? Vai dar o quê? A seção vai dar um anel. Vê se você concorda. A seção em x. Aqui eu vou pegar um x entre 0 e 1, tá? É dada por um anel. Vou desenhar aqui um anel em vermelho. Não vai dar um discão, porque tem um pedação que não está ali, né? Na verdade, quando você gira aquele pedacinho, a seção é um anel. Tá? Então, como é que eu faço para calcular a área? Esse carinha aqui é exatamente esse tamanho. Se você vier do centro para cá, né? Exatamente esse tamanho. Tá vendo aqui, Xará? Tu concorda comigo? Quando eu giro, a seção que eu obtenho quando eu fatio por aqui é o que eu obtenho quando eu giro, entendeu? Quando eu giro esse cara, dá um anel. Então, para calcular a área disso, você precisa de duas informações. O raio maior, o raio externo e o raio interno. Então, vou botar assim, com o raio externo. Vamos ver quanto é que vale cada um deles. Raio externo e raio interno. Quanto é que é esse raio externo? Vê se você concorda comigo. O raio externo, vê se você concorda. Se eu prosseguir aqui, pontilhar aqui até a retinha, em volta da qual eu giro, você concorda que o raio externo é esse tamanho? Vem daqui até aqui? Digam aí, por favor. O raio externo do anel vai ser esse tamanho daqui até aqui. Deu para entender? Pensa que você girou. Tranquilo, né? Então, quanto vai ser o raio externo? Você fala assim, olha, o raio externo, se fosse daqui até embaixo, por exemplo, se fosse daqui até embaixo, seria 2. Então, na verdade, o raio externo é tudo que é 2, menos esse tamanhozinho aqui. Menos esse tamanhozinho aqui. Então, eu teria que tirar, ver se você concorda. Então, o raio externo é 2 menos esse tamanho. Certo? Mas quem é esse tamanho? Bom, aqui a função não é y igual a x ao quadrado? Função de baixo. Então, o raio externo é 2 menos esse pedaço. Então, o raio externo, 2 menos x ao quadrado. E o raio interno? Vamos comigo. Então, o raio externo é esse pedaço aqui. Deixa eu fazer uma indicação. Esse é o raio externo. E o raio interno? O raio interno, vê se você concorda, é daqui até aqui. É, exatamente. Então, você tem que tirar. Vai ser 2 menos o x. Então, esse tamanho aqui, o raio interno. Então, o raio interno é 2 menos x. Tá? Então, como é que é a área do anel? Logo, a área da seção é dada por a área de x, a área da seção em x é π vezes o raio externo ao quadrado menos π vezes o raio interno ao quadrado. Todo mundo entende isso, né? Estou fazendo a área do disco maior menos a área do disco menor. Então, isso dá π, o raio externo é isso aqui,
menos π. Certo? Vou deixar para você ajeitar. E o volume procurado é, chamar de V, é simplesmente a integral. Vamos integrar de onde até onde? Vamos ver. Vou fatiar assim, né? Para cada x eu obtive a seção como sendo um anel. Então, vou integrar de 0 até 1. Bom, a área está aí em cima. É tudo polinomial. Exercício. Deu para entender? Então, a coisa pode ser anel. Para o penúltimo exercício. Uma pequena variação, só para a gente treinar. Ele diz assim, olha, determine o volume do sólido obtido ao girar a mesma região do exemplo anterior. Então, a região é a mesma, só que você está girando em torno de outra reta. Só uma variação, para ver se vocês estão treinados mesmo. Vamos ver. Vamos desenhar de novo. Então, a região R é a mesma, né? Tem que usar a reta y igual a x e a parábola. Certo? Então, está aí a região. E agora ele pediu para girar em torno da reta x igual a menos 1. Então, para girar aqui assim. Tá? Vocês podem imaginar o que surge? Muito parecido com o outro, né? Não vou desenhar não, tá? Eu acho que não vai contribuir muito. Não vai contribuir muito. Vou tentar não desenhar. Vamos ver o que a gente entende. O que acontece quando você... Primeiro, você vai fatiar assim, ou seja, usando o eixo y ou usando o eixo x, nesse caso? Repara que esse cara aqui é o 1 e esse aqui também é o 1, tá? Ponto de interseção aí. Você vai fatiar. Agora eu quero girar em torno dessa reta aqui, tá, pessoal? E aí depois vai surgir o sólido. Você vai querer fatiar assim, com relação ao eixo y, ou você vai fatiar assim, usando o eixo y ou o eixo x? É melhor o eixo y, né? Percebe? Quando você girar assim, do ponto de vista desse eixo aí, ó, significa o seguinte, ó, se você pegar um y aqui, o que você vai obter como seção? Né? Você vai girar esse cara aqui, né? Ao redor dessa reta. O que você vai obter como seção é justamente aquilo que você obtém quando você gira esse gravetinho. Certo? Esse palitinho vermelho. Ou seja, novamente é um anel. Certo? Então, a seção em y, repara que esse y vai estar entre 0 e 1 também, é dada por um anel. Tá certo? Vamos ver se a gente sabe descrever o raio externo e o raio interno. É isso que importa, né? Vamos ver se vocês já estão safos. Eu vou girar em torno desse eixo, tá, pessoal? Então, vê se você concorda comigo que o raio externo, se eu prolongar aqui, o raio externo é o cara que vai daqui, é esse tamanho, desse ponto até este ponto. Concorda? A externo vai vir desse ponto até este ponto. Certo? Aí você fala, olha, daqui até aqui, se eu fizesse tudo, ó, daqui até essa reta, eu estaria andando 2. Certo? Você pode pensar de outras maneiras. Você pode pensar assim, olha, esse tamanho daqui até aqui é 1. E ainda tem que andar mais esse pedaço, olha. Certo? Então, vai ser 1 mais esse pedaço. Certo? Pergunta é, como é que eu descubro quem é este pedacinho aqui? Este pedacinho aqui. Como é que eu faço? Não, lembre-se que a função
é y igual a x2, certo? Então, para esse y, quanto vale este tamanho aqui? Eu tenho que inverter, né? Eu tenho que ver quem é o x associado a esse y. É o x igual a raiz de y, certo? Eu quero escrever esse tamanho em função de y. Você fala, olha, se o y é x2, esse cara seria o x associado, ou seja, seria raiz de y. Então, vê se você concorda comigo. O raio externo é este pedaço aqui, daqui até aqui. Então, ele é 1 mais esse tamanho. De y, claro. Desculpa, uma raiz de y. Certo? E o raio interno, pessoal, muito parecido, né? O raio interno vai ser daqui até aqui, ó. Então, tem que descobrir quem é esse cara, quem é esse tamanho. Bom, mas ali a reta é a reta y igual a x. Essa reta é a reta y igual a x. Então, se aqui é y, esse tamanho aqui também é y, certo? A inversão é imediata, certo? Portanto, aqui vai dar 1 mais y. Diga aí se entenderam. Diga aí quem entendeu. Tranquilo? Vocês estão pegando essa manha de quem é o raio externo, quem é o raio interno? Logo, a área da seção então, a área em função de y, né, vai ser π, pode ser assim, ó, raio externo ao quadrado menos r, raio interno ao quadrado, certo? Ou tem evidência aqui? Então, isso fica π multiplica 1 mais raiz de y ao quadrado menos 1 mais y. Tá? Bom, vou deixar para você desenvolver. E o volume vai ser integral. Eu vou integrando em y, né? Estou integrando aqui em y, certo? Então, vai variar de onde até onde? As duas fatias vão ser fatiadas do 0 até o 1, certo? Da área de y, vou deixar para você concluir. Porque esse aqui vai ter só potência. Desenvolve, só vai ficar potência, tá? Então, dá uma contarada danada, mas é fácil. Então, o que vocês estão achando? Está achando tranquilo? Essa parte aí é aquela que a gente acaba explorando mais. São os sólidos de revolução. Vou terminar a aula. Confunde um pouco, você tem que treinar, né? Sim, tudo bem, você pode assistir, falar, vou dar uma olhada de novo lá no que ele fez na aula, bater a dúvida, mas você tem que praticar, né? Não tem jeito, tem que praticar. Então, vou terminar com um exemplo de um sólido interessante. Quando inverte, quando está girando assim, né, com relação a um eixo vertical, talvez você tenha que ter cuidado, né? Tudo são pequenas variações, por isso que eu fiz alguns exemplos. Né? Alguns exemplos para você ver, olha, nesse caso, o que tem que ser? E aqui? Então, a conta final, eu deixei para vocês. O que eu acho mais importante nesse momento é entender, pô, o que deu aqui? Ah, dá um disco, tá? Deu um disco, beleza. Qual é o raio do disco? Aí, nesse caso, não. Nesse caso, dá um anel. Bom, qual é o raio externo? Quem é o raio interno? Essa é a parte que dá o trabalho, né? Depois é uma conta. A conta eu não duvido de vocês. Todos vocês fazem aquela conta tranquilamente. Tá? São coisas só integral de potências, vocês conseguem fazer. Vou terminar com esse aqui, o toro sólido. Calcular o volume dele. Já ouviram falar desse cara? Vamos lá, ele pede para você girar esse disco, então deixa eu fazer uma figura. Então, esse disco aí, olha, ele está centrado no... Eu tenho confiança em vocês. Então, esse disco está centrado no ponto A0, certo? Ele está centrado na origem, está centrado no ponto A0. Então, é aqui, né? Esse Azinho. E é um disco de raio R.
Então, repara que o raio é menor do que o A, então ele não toca aqui no eixo Y, né? Aí ele pede para você girar. Então, repara que é o disco, tá? A região é o disco, tem um menor ou igual aqui. Ele pede para você girar isso. O que vai aparecer? Vocês vislumbram o que vai aparecer? É uma coisa assim, ó. Isso é uma boia de piscina, né? Um donut. Uma coisa assim, né? Uma rosquinha. Tipo uma boia de piscina. Verdade? Aquela rosquinha, aquele biscoito donut. Deu para entender? Em torno desse eixo aqui. Em torno do eixo Y. Certo? Vou fazer aqui um pouco mais para cima, vai ficar mais bonito. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Como é que eu faria, né? Olha, eu vou girar essa região em torno desse eixo. Então, eu vou... A primeira coisa que eu estou vendo é, eu vou fatiar, então, com relação ao eixo Y. Então, tem algumas coisas que são importantes aí. Olha, primeiro, você entender de onde vai... Qual vai ser o intervalo que você vai integrar, né? Então, vai ser daqui até aqui, até o topo, certo? Esse cara, como o raio é Rzinho, esse cara é o menos R, esse aqui é o R, certo? Então, eu vou fatiar com relação ao eixo Y, tá, pessoal? Eu vou fatiar ele em relação ao eixo Y. Para cada Y que eu pegue, repara, para cada Y que eu pegue aqui nesse intervalo, a seção que você vai obter é a seção que você obteria quando gira este segmento, esse bastãozinho aqui, olha, vê se você concorda. Se você girar esse bastãozinho em torno do eixo Y, você vai obter a seção que eu vou obter fatiando esse negócio assim. Tranquilo? Então, a gente já está vendo que as seções, quando eu fatiar com relação a esse eixo, as seções vão ser anéis, certo? São os anéis que eu obtenho quando eu giro esse bastãozinho. Então, repara, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer o raio externo e o raio interno, certo? A seção, em cada Y, né? Cada Y que eu pego aí do intervalo menos RR, vou pegar fechado, é um anel com quem são os raios externos, como é que eu descubro o raio externo e o raio interno? Vamos pensar um pouco. Repara, olha, quando você pega aqui, passa uma horizontal, você vai cruzar em dois pontinhos aqui, certo? Você concorda que o raio externo desse anel vai ser este tamanho e o raio interno vai ser este tamanho? Concorda? Aí você fala assim, olha, mas é fácil. Os pontos aqui são os pontos de interseção, né? Ou seja, são os pontos. Para esse Y que você fixou, você tem que descobrir quais são as coordenadas X desses dois pontos. Né? Descobrindo as coordenadas X desses dois pontos, acabou, né? A gente tem a equação, né? A equação desse disquinho, na verdade, eu vou pegar só a equação do círculozinho aí. Equação desse círculo azul, como é que é? Olha, a equação é x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual a R2, certo? Então, o que eu estou falando é, se eu fixo um y, eu tenho dois pontos na interseção. Como é que eu descubro? Para um y que eu fixo, como é que eu descubro o x? Eu isolo. Então, para o y fixado, o que eu tenho é x menos a ao quadrado é igual a R2 menos Y2. Aí, tirando a raiz, eu vou ter x menos a igual a mais ou menos, né? R2 menos Y2, certo? Portanto, eu vou descobrir quais são os valores de x que estão associados a esse y. Você tem o x igual... Tem dois valores, x1 e o x2.
O x1 é o menos A, né? Passando o Azinho para o lado de cá, vai dar Azinho menos. Pô, faltou a raiz aqui, né? Então, fica passando aqui para esse lado, fica A menos a raiz. Escrever assim mesmo, R2 menos Y2 elevado a meio. E aqui vai ficar A mais. Então, você descobriu as coordenadas desses dois pontos. Um é esse cara e o outro é esse cara. Deu para entender? Tranquilo? Então, esse carinha é justamente o raio interno. E esse carinha aqui, esse cara, é justamente o raio externo, tá? Então, aqui o raio interno é A menos raiz quadrada de R2 menos Y2. E o raio interno, e eu acho que eu troquei. Muito mais. E o raio interno é A menos. Todo mundo vendo, né? Tranquilo? Bom, acabou, né? Logo, quanto é que dá a área da seção? A área da seção em Y é π, o raio externo ao quadrado. Vou escrever então assim. Isso eu vou calcular até o final. O raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, isso dá π. Como é que vai ficar? Olha, levar ao quadrado, tá? Então, elevando esse aqui ao quadrado, vê se você concorda. Dá A2 mais 2 vezes A R2 menos Y2 elevado a meio, mais o quadrado desse. O quadrado desse dá R2 menos Y2. Tá? Vou botar o menos aqui, não fechei ainda o colchete não, tá? Deixar o colchete aberto, vou fechar agora. Então, o raio interno ao quadrado fica Azinho ao quadrado menos 2 vezes A R2 menos Y2 raiz, mais o quadrado desse. Fechei. Todo mundo comigo? Digam aí, por favor. Tranquilo, né? Então, repara, olha, vai cortar algumas coisas ali, né? Esse A2 corta com esse A2 e esse cara corta com esse cara. Então, só sobrou π que multiplica. Logo, a área em função de y é 4A π, que já tem do lado de fora, só vai sobrar esse mais esse, né? Então, vai 4A π, o π já estava do lado de fora, que multiplica, vou escrever assim, a raiz de R2 menos Y2, tá? Agora, então, o volume é só integrar esse camarada. Assim, o volume, eu vou integrar de onde a onde? Deixa eu ver minha figura. Olha, eu vou fazer as fatias assim, do menos R até o R, né? Qual o problema aqui, pessoal? Essa integral, a gente ainda não tem ferramenta para resolver, mas eu digo, olha, se você interpretar ela como área, é fácil. Primeira coisa, se é constante, pode vir para fora, né? Então, fica assim, 4AP, integral de menos R até R, dessa função. Você fala, olha, integrar essa função, achar primitiva para ela é um pouquinho mais complicado. A gente tem poucas técnicas por enquanto. Então, o que dá para fazer bem é você interpretar. Vou fazer uma observação aqui, olha. Se você pensar nessa integral do ponto de vista da área, vê se você concorda. Se você pensa nessa função, R é um constante, né? A variável é o y. Se você pensa nessa função, isso é um pedaço de um círculo. Pensa no círculo de raio
R. Tá? Essa parte aqui é justamente a raiz, né? É a função x igual a raiz de R2 menos Y2, certo? Portanto, quando você integrar daqui para cá, estou integrando em Y. Quando você integrar daqui para cá, você vai estar calculando essa área. Concorda? Você está integrando em Y, né? Então, está integrando daqui até aqui essa função, olha. Então, vai dar essa área. Todo mundo concorda comigo? Então, e a área do disco a gente já sabe, pelo menos no primeiro momento. Depois a gente vai provar que a área do disco é isso. Tá? Mas usando esse fato, o volume vai ficar o quê? 4Aπ. Isso aqui é simplesmente metade da área, né? Então, dá metade da área de um disco de raio R. Tá? Então, isso fica assim. É só reescrever. Isso fica 2πA vezes π R2. Tá? Por que eu estou escrevendo assim? Para você observar uma coisa interessante. Olha. Se você olhar para esse cara, vamos voltar lá no tórax. Esse camarada aqui é justamente a circunferência, é o comprimento da circunferência que passa aqui no meio. Se você concorda, circunferência. Olha, repare que o A é esse cara. Então, esse camarada que está aqui é o comprimento da circunferência que passa lá no meio do tórax. E esse cara é a área desse disco. Então, o volume acaba sendo o comprimento da circunferência central vezes a área do disco. Legal? Gente, eu vou encerrar a gravação e a gente conversa mais só um pouquinho, tá?